Quando você ouve a expressão sucessão empresarial, qual é o direito que vem à sua cabeça? Direito sucessório ou direito empresarial? Bom, é lógico que envolve direito sucessório, mas para ser viável uma sucessão, ela precisa muito mais do direito empresarial por um longo tempo do que do direito sucessório propriamente dito. Porque o direito sucessório vai dizer para quem que fica, como que fica, distribui como, divide como, né? Quem são os herdeiros e como que vai acontecer, se tem um testamento, a validade do testamento, enfim. Mas o problema está na transmissão dessa empresa. Como que você transfere toda uma administração, toda uma contabilidade, toda uma atividade empresarial para outras pessoas, sendo que essas pessoas não têm conhecimento sobre o que acontece dentro da empresa? Então, o grande problema da sucessão de empresas é a falta de profissionalismo nas administrações que impedem a continuidade daquela administração. Porque se tudo o que eu faço em algum lugar, seja ele numa empresa, em casa, onde for, e todo o planejamento, todas as ideias, onde está cada coisa, como que tem que acontecer, quando que vai acontecer, qual é o vencimento, quando que eu tenho que pagar e tudo mais, está só dentro da minha cabeça e eu morro, como é que as pessoas vão saber? É que nem quando as pessoas morrem e não deixam a senha do banco, né? Fica tudo trancado, ninguém mexe em nada. Aí tem filho, tem esposa, tem marido, tem, né, enfim, tem uma infinidade de coisas que precisavam acontecer e ninguém sabe a senha de absolutamente nada. Bom, desde que eu comecei a fazer conteúdo, pelo menos o meu filho tem as senhas de todas as minhas redes sociais, pode dar um jeito nisso. Mas enfim, a sucessão, quando a gente fala de sucessão empresarial, ela também não precisa ser só causar mortes, né? Ela pode ser a aposentadoria do fundador da empresa ou até a venda, a sucessão, né, que se passa essa empresa adiante. E nós estamos aqui falando de micro e pequenas empresas que, na sua esmagadora maioria, são empresas familiares e são administradas pelo seu fundador. E a família toda, às vezes, depende daquela empresa, ou boa parte da família depende daquela empresa. E aquela empresa, ela acontece toda na imaginação e nas atitudes e na organização de uma única pessoa, que se faltar, a empresa vai por água abaixo. Ela pode até durar mais um pouco de tempo, os herdeiros tentam resolver as situações, tentam descobrir como é que as coisas aconteciam e levam ela por mais um tempo, mas chega um ponto que não consegue dar seguimento. Então, quando a gente fala de sucessão empresarial, nós falamos de estruturação de negócios, nós falamos de administração profissional e nós falamos de cultura organizacional. E todos esses assuntos são muito mais empresariais do que sucessórios, são muito mais ligados à gestão, são muito mais ligados à contabilidade da empresa do que propriamente ao direito sucessório em si, aos herdeiros e como que vai acontecer essa transmissão. Então, as condições para essa sucessão, elas têm que ser construídas, elas têm que ser montadas, experimentadas e testadas e executadas muito antes da sucessão propriamente dita, né? E as pessoas que vão substituir esse sócio fundador, né, os herdeiros, falando de empresas familiares, os herdeiros, os sucessores desse sócio fundador, eles precisam já estar inseridos no contexto dessa empresa antes de que a causa da sucessão aconteça, né? Se é uma aposentadoria planejada, até a gente consegue verificar na prática algo bem palpável. Mas como a gente fala de um evento inesperado, que geralmente a gente não sabe quando que acontece, ou tem muito pouco tempo para organizar no momento que sabe que isso vai acontecer, né? Então esses novos administradores, esses futuros administradores, eles precisam ser inseridos naquela administração muito antes do evento acontecer, da morte ou da aposentadoria ou mesmo da venda, né? Essas pessoas, elas precisam estar ambientadas naquela rotina, com aqueles valores, com aquela forma de administrar ou criando novas formas de administração
mas entendendo como tudo funciona, para dar continuidade a isso. E isso só é possível acontecer quando a gente passa a empresa para o nível da administração profissional. Não necessariamente a contratação de um profissional, mas usar técnicas de profissionalismo dessa administração. O que significa dizer que ela precisa estar andando sozinha. Ela precisa estar funcionando, a empresa toda, ela precisa funcionar independentemente de quem esteja administrando, gerindo essa empresa. Ela precisa estar desvinculada da pessoa física, do sócio fundador. Apesar dele exercer uma posição importante ou até executar essa administração, ela precisa acontecer de uma forma que não dependa dele, que qualquer outra pessoa chegue ali, entende como a coisa funciona, porque segue padrões e técnicas e utiliza ferramentas da administração profissional, e a partir dali as pessoas podem dar seguimento naquela administração. E essas ideias, esse objetivo da administração profissional, da estruturação de negócios, ela necessariamente tem que estar incluído no na tua lista de serviços que você oferece no seu escritório. Porque nesse ponto você pode mostrar para o teu cliente que a estruturação de um negócio com o objetivo de uma administração profissional, ela serve muito para que a empresa dele não termine, para que a família dele não fique sem a continuidade daquele negócio. Afinal, aquela família, ela depende boa parte dos rendimentos daquela empresa às vezes ela depende totalmente do rendimento daquela empresa. E se aquele teu cliente não passar a estruturá-la de uma forma mais profissional para poder transmitir essa empresa para os seus sucessores, quando ele faltar, vai faltar tudo. E é o que a gente vê acontecer na sociedade. Eu não sei aonde que você mora e quais são as suas experiências, mas é muito fácil a gente encontrar empresas que estão há anos, há décadas funcionando com um gestor, com um fundador, e que quando ele morre, em poucos meses, essa empresa entra em recuperação judicial, ou vai à falência, ou fecha as portas, enfim. E a gente vê um legado ser destruído porque ele não conseguiu se estruturar dessa forma mais profissional e conseguir transmitir essa administração para os seus herdeiros. Então, sugestão, você pode dar uma olhada também, tem uns 2 ou 3 vídeos que eu fiz sobre rotina, sobre honorários, sobre pilares que você pode construir dentro do seu escritório, sobre a tua organização e a tua estrutura de escritório, e que eu falo sobre a forma como tu te comunica com teu cliente e os motivos que tu dá para ele escolher te contratar, os teus serviços para resolver as questões que ele tem dentro da empresa dele. E mostrar para ele que isso é fundamental, que esse é um dos resultados do teu trabalho, né? É um bom argumento, porque talvez seja a coisa mais importante dentro das empresas, que é conseguir dar continuidade. E aí eu elenco 7 grandes passos que podem ser, divididos em etapas menores, mas 7 grandes passos que você tem que mostrar para o teu cliente, tem que executar dentro da empresa do teu cliente para chegar ao ponto de fazer uma sucessão empresarial de forma muito mais tranquila e muito mais efetiva, que seja realmente transmitida uma empresa e não transmitido um problema para os herdeiros. E o primeiro passo, que eu acho que é o mais, para muitas empresas é o mais difícil de dar, mas que garante 50% desse processo de estruturação do negócio para chegar numa administração profissional, é separar a contabilidade da família e do empresário da contabilidade da empresa. Dependendo do tamanho da empresa, dependendo dos valores, dependendo da cultura que ela já desenvolve há anos ou até há décadas, esse é o passo mais difícil de dar. E tem que ser logo o primeiro, porque se superar esse, os outros vão ser tranquilos, Então, a contabilidade ela tem que ir aos poucos sendo separada e da forma mais rápida possível, a contabilidade da empresa da contabilidade familiar. Então, registrar tudo que é retirado da empresa, por exemplo, um supermercado, tudo que sai de lá de dentro, considerar aqueles valores como prolabore, ir separando e depois ir reunindo aqueles valores numa data específica, até que
chega-se na separação completa dessa contabilidade, porque isso não vai acontecer do dia para a noite. E aí, geralmente existem sócios nessa empresa, então a relação desses sócios precisa ser trabalhada muito também, porque na hora de separar essa contabilidade, vai vir à tona algumas coisas que os sócios não queriam que um soubesse do outro, né? Então, é muito sensível esse momento, mas é logo o primeiro momento que tu tem que encarar, porque ele é fundamental para que os outros deem certo. Então, separar essa contabilidade. Nem que exija meses para isso acontecer, nem que você leve meses para fazer isso acontecer, mas ir separando. E quais são as estruturas que nós, advogados, podemos propor? Principalmente o acordo de sócios, né? Que aí você vai estabelecer, vai botar os sócios, né, frente a frente e colocar o que cada um vai retirar, o que cada um faz pela empresa, como que cada um trabalha, como que vai ser essa divisão, porque por mais que a divisão societária lá no contrato social seja de 50% para cada um, seja de 33,33% entre cada um, se são 3 sócios, a divisão dos lucros e os prolabores, eles podem acontecer de forma diferente. E aí vem um segundo tipo de documento que você pode oferecer para essa empresa, que são as atas mensais de distribuição de lucro. Pode até se gerar um modelo, enfim, mas o acompanhamento disso é importante, principalmente se é uma empresa onde isso está sendo implementado. Ela já existe, ela já tem muitos vícios e você está fazendo essa mudança entre os sócios e nessa administração. Propor, então, esses documentos, eles são fundamentais para que essa contabilidade se desvincule e daí, né, corta-se o cordão umbilical, que é a coisa mais forte que existe ali dentro da empresa. Então aí nós passamos para o segundo tópico dessa jornada que tem que se construir dentro da empresa, que seria a instituição de uma nova cultura organizacional. E esse é um dos temas bem difíceis também, que nasce do primeiro que eu falei para você. Porque a mudança de paradigma, a mudança societária, a mudança da distribuição, a nova forma de contabilizar tudo vai trazer resultados, vai impactar no resto da administração. E aí a cultura organizacional, a relação dos sócios com os seus colaboradores, entre os próprios colaboradores, isso vai gerar uma repercussão. E aí você precisa então instituir um regulamento interno naquela empresa, para aquela decisão dos sócios, para aquela regulamentação, aquela formalização de toda a contabilidade e administração da empresa, ela comece a repercutir no resto da empresa. E aí o regulamento interno vem para trazer essas consequências também para os funcionários. Então você vai trazer uma inovação dentro da empresa, uma renovação nas relações, e isso pode aí, né, mexer demais com algumas pessoas. Então o regulamento interno ele vem para tornar a coisa bem mais profissional, para tornar aquelas relações bem mais transparentes dentro da empresa. Mudando ou alterando ou aprimorando essa cultura organizacional da empresa, você também vai vai interferir nos processos internos que acontecem dentro dessa empresa. E daí nessa questão dos processos internos é outro ponto nevrálgico, digamos assim, da estrutura da empresa, que impacta, que é necessária para a reestruturação do negócio. Porque os processos internos eles precisam passar a ser transparentes. Ou seja, o gestor ele sabe como que tudo acontece dentro da empresa. Ele não vai fazer acontecer, porque o gestor ele não vai participar, né, diretamente de muitas dessas estruturas, desses procedimentos internos, mas eles têm que ser regulamentados, definidos, né, e implementados de forma que o gestor saiba como as coisas acontecem, porque eles são determinados por ele. Por mais que possa acontecer a participação dos colaboradores, dos funcionários, nesse momento de redefinir os processos internos, quem vai dar a última palavra, quem vai dizer qual é a finalização, como que vai acontecer as coisas, é o gestor, os sócios, né, os gestores da empresa. E aí vem o quarto item dessa reestruturação, que é tornar esses processos internos cada vez mais tecnológicos, cada vez mais informatizados, cada vez usando mais os sistemas de informática com monitoramento à distância, com acessos remotos, né? Enfim,
todas as plataformas todas estão aí para serem utilizadas, né, gente? Então, a empresa passando por uma reestruturação e transformando, informatizando todos esses processos, contribui para que esses processos internos sejam cada vez mais transparentes, mais controláveis e mais verificáveis, se eles estão realmente dando certo, né? Porque não é só a intenção de controlar para ver se eles acontecem, para ver se o funcionário está trabalhando direito, é para ver se aquele modelo que o empresário implementou na empresa, ele atinge o resultado que se esperava quando se determinou que fosse feito daquela forma. E aí o advogado ele vai participar muito mais do quinto passo nessa reestruturação, que é o alinhamento de todos esses processos internos com as relações contratuais que essa empresa tem. Então, nós entendermos toda essa reestruturação dos processos internos não é tanto para interferirmos ou dizermos como que tem que ser feito, porque nós não temos nem esse conhecimento para passar muitas vezes. Mas é entender como aquilo funciona e como que um contrato firmado pela empresa pode impactar nesse processo interno ou se ele pode acontecer. Porque não adianta os advogados serem contratados para implementar um e-commerce dentro de uma empresa se nós não conseguirmos construir os canais de comunicação com o cliente que a lei exige. E isso impacta nos processos internos da empresa, impacta inclusive na mudança de função de alguns funcionários. E se essa comunicação não aconteceu antes, esses funcionários vão simplesmente mudar de função ou agregar funções. E aí, né, gente, a gente sabe o que acontece. O funcionário sai e entra com um processo de acúmulo de função. Então, tudo isso precisa estar alinhado, precisa ser verificado na prática, se dá para acontecer, como que vai acontecer e que todos estejam sabendo que aquilo vai acontecer. Para que tudo que é comunicado antes, ele não é surpresa, então ele não vira um problema. E nesse ponto, então, a gente para pensar, e o gestor, onde é que anda nessa função toda, né? E aí vem o sexto passo, que é colocar o gestor na posição que ele merece, que ele tem que estar, colocar o gestor no lugar dele, que é na posição estratégica da empresa. Pode ser que para algumas pessoas isso seja visto como, ele vai ficar afastado, ele não vai mais botar a mão na massa, muito pelo contrário. A posição do gestor, posição estratégica, ela é bastante difícil, ele precisa ter liberdade de tempo para pensar, para analisar, para verificar o mercado, para fazer análise da concorrência, para rever a matriz SWOT da empresa, enfim, e para dentro de toda aquela visão que ele consegue ter, conhecendo os processos que estão acontecendo, mas não precisa executá-los diariamente, ele consegue ter uma visão global da empresa e aí ele consegue ajustar esses processos, ajustar essas relações, passar para o advogado o que ele está pensando, o que ele está imaginando para o futuro, né? Olha, eu acho que vendendo da forma como nós estamos vendendo, eu estou vendo que nós estamos vendendo para um público que eu não queria atingir. E aí, como que nós vamos fazer para resolver isso? E aí nós vamos, então, mexer em toda essa estrutura de novo para realinhar o curso, digamos assim, da empresa. Então, esse sexto ponto, ele é importantíssimo, que o dono, o fundador, o sócio fundador da empresa, ele assuma mesmo o seu papel de gestor. Porque às vezes ele fica tão envolvido com procedimentos internos que ele não assume a sua responsabilidade, ele não exerce o seu papel na empresa e aí a empresa fica à deriva. Se não tem alguém olhando o todo, analisando o todo, sabendo o que acontece dentro da empresa e aí projetando ela para o futuro, alinhando o seu curso para o objetivo que ela traçou para um longo prazo, vai faltar essa pessoa porque ela está envolvida lá, como eu já vi, um grande gestor, ele tem uma capacidade enorme numa empresa de médio porte, né, da região. E ele, num momento que chegou um maquinário novo lá, em vez dele reunir os funcionários para ir lá, né, irem lá descarregar, enfim, ele resolveu não tirar os funcionários dos seus postos, ele foi lá descarregar o caminhão. E aí, quem é que estava exercendo o papel dele? Se ele estava exercendo o papel de carregador, né? Então, a pessoa fica tão apegada àquela mão na massa que ela não assume o seu papel na gerência da empresa. E isso faz com que tudo dependa dela nos processos internos. E se ela faltar,
esses processos não vão acontecer como deveriam. As pessoas nem sequer aprenderam a andar sozinhas dentro da empresa, porque ele estava sempre ali, fazendo de tudo e abandonou o seu posto. E aí vem o 7º passo, como eu já falei antes, que em algumas situações é um dos passos mais difíceis de dar, mais difícil até do que separar a contabilidade, que é o gestor abrir as portas para os seus sucessores antes da necessidade disso, né? E mostrar como que tudo funciona, como que ele administra, como que ele faz a gestão desse negócio, para que eles possam ir aprendendo e aí, quando ele faltar, poder assumir o cargo de gestão. Ou, inclusive, né, a pessoa pode se aposentar antes também, né? Não precisa morrer trabalhando, morrer na sociedade lá, trabalhando dentro da empresa. Então, esse 7º passo, ele realmente daí começa a tratar da sucessão, que é quando a gente inclui a 2ª ou 3ª geração da empresa dentro da empresa. Só que essa 2ª geração, ela é maior que a primeira, né? Lógico, as pessoas casam e têm filhos, enfim, a empresa ela vai ter que, de uma certa forma, acompanhar o crescimento familiar também. E aí, parte dessa família, ela integra conselho de administração, ela faz parte de uma outra forma, mas os administradores que vão assumir mesmo a gestão dessa empresa, eles precisam já começar, a partir de um certo período, já a serem integrados nessa administração. E aí vai acontecer os choques de gerações. E a gente tem que, às vezes, deixar brigarem um pouco, né? Deixa discutir, deixa um dizer o que precisa dizer um para o outro, depois que todo mundo se acalmar, a gente chama de novo e objetiva a reunião. Por quê? Porque são momentos familiares que vão interferir nos negócios e porque os negócios interferem na vida familiar. Afinal, aquela empresa ela foi constituída dessa maneira e a gente precisa respeitar isso. Mas nem por isso a gente precisa deixar o circo pegar fogo, né? A gente tem que, de uma certa forma, ir objetivando os assuntos e trazendo as pessoas e aquela integração ir acontecendo. Finalizados esses 7 passos, a administração nesse ponto já tem que estar tinindo de profissional, já tem que estar andando sozinha, o gestor pode estar lá no Japão administrando a empresa à distância, porque ele simplesmente precisa conferir todos os meios de controle que ele tem ali e pensar nos próximos passos da empresa. E aí ele está pronto para se aposentar ou se um dia vier a faltar, a sua família tem condições de dar seguimento nessa empresa. Olha quão importante pode ser o nosso trabalho aí, né? Nós darmos sequência a um legado, nós realmente fazermos o trabalho dessa pessoa, desse sócio fundador, se transformar num legado para os seus familiares, para a sociedade, porque, enfim, a empresa está inserida na sociedade. Então, o que eu tinha para falar sobre sucessão de empresas era isso. A gente fala muito mais sobre estruturação de negócios, sobre administração profissional, do que sobre direito sucessório propriamente dito, porque o direito sucessório ele só vai acontecer quando a pessoa morrer, né? Então, nós precisamos organizar a casa, planejar tudo isso com bastante antecedência para que o dia que isso acontecer, que todo mundo sabe que vai acontecer, as coisas realmente tenham continuidade e não se estanquem. E é esse o nosso papel, é dar continuidade a tudo isso. Sobre esse tema, o que eu tinha para falar era isso, e você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.